Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Vamos começar mais uma aula, terceiros ano com a Escola Padre Jefferson. Foco no Enem, né? Eu sei que muita gente perderam o prazo de pedido de isenção, mas fazer o quê, né? Agora tem que fazer pagando. Isso é, se você espera ter um futuro melhor para você, porque o futuro nós sabemos está na educação, né? Não tem outro caminho. E mais como está nos tempos de hoje. Quem tem conhecimento, quem tem estudo, já tem dificuldade de arrumar emprego, e agora imagina aquele que não tem o quanto de dificuldade vai ter. E nós somos muito inteligentes para a gente trabalhar em posto de gasolina, para a gente trabalhar em porta de loja, né? Claro que não é desmerecendo a profissão, mas que a gente merece, coisa melhor, merece, porque nós podemos. Nós, se quiser, se a gente quiser, a gente consegue. Agora, quando a gente não quer, aí fica no que está, né? Um salário mínimo está bom, né? Quando não quer. Esse é um incentivo que eu sempre digo a vocês, o caminho mais conveniente de você chegar àquilo que você pensa, um futuro melhor para você e sua família, é o estudo. Ainda é o estudo. Viu, gente? Pessoal, vamos lá, vamos começar. Olha só, antes que a gente comece, eu queria recapitular algumas informações aqui. Alguns de vocês estão enviando a redação sem a digitação. Então, não tem como eu ler. Eu tento, mas não tem como eu compreender. Entendeu? Porque a foto nunca sai nítida. Aquele que está enviando a redação e está digitando, eu estou dando retorno e estou até gostando do que eu estou vendo. Pelo menos está se adequando à estrutura do Enem, que a gente tem que lutar isso, pelo menos a estrutura a gente tem que se adequar para, do segundo semestre por diante, a gente começar a trabalhar os erros, trabalhar as competências, para cada vez mais o nosso texto tiver bom para excelente, não é? Porque aí nós sabemos que a nota vai ser uma nota boa. Então, aqueles que mandaram a redação e não digitaram, não teve como mandar retorno, porque não compreendi o texto, não deu a... Vocês sabem que a imagem é um pouco complicada para a gente estar lendo, e principalmente celular, computador, não dá. Aí por isso que eu peço a vocês que digitem bonitinho, arrumadinho, e mando, porque aí eu leio e dou um retorno. Porque desse semestre eu estou olhando a estruturação, não é isso? A estruturação do texto. Aí sempre eu faço os meus comentários, que você melhore na introdução, no desenvolvimento, na conclusão, para se adequar àquela estrutura que o Enem cobra. Porque se você se adequa a essa estrutura, 50% eu tenho certeza que você já tem a nota. Então, você não vai tirar uma nota muito baixa, tiver com a estrutura. Aí, mais adiante, nós vamos trabalhar as competências direitinho, ortografia, coerência, coesão, os conectivos usados, os erros que a gente tem que cometer o mínimo possível. Aí sim a gente, porque nós já se adequamos à estrutura. E quem não se adequou ainda, que tem algumas pessoas que precisam melhorar, como eu sempre falo, não é? Você tem que ter ideia disso, gente. É falar um pouco do tema, problematizar o tema e concluir tudo que você falou. A conclusão é o quê? Se você problematizou, você vai mostrar soluções, quem vai dar aquelas soluções e como vai dar aquelas soluções. Só isso. Você vai fazendo, vai se adequando, certo? Aí tem pessoas que faz, mas só que o texto não tem isso. Às vezes é um texto até bom, mas para a estrutura do Enem, o corretor disse, não passou o que eu queria, porque os avaliadores já estão preparados, já estão treinados para entender essa estruturação. Se não tiver, aí ele disse, não, o texto é bonitinho, a letra é bonita, legível, mas não está adequado à estrutura. Zero você não tira, mas a nota é baixa, como já vi muitas notas baixas mesmo, certo, gente? Então, quem não se adequou, vá treinando, que como é que se diz? A perfeição é isso.
Na prática. Na prática, vai treinando e vai fazendo tentando chegar a essa estruturação e eu vou orientando vocês. Pode sim, quem entregou só a foto, pode digitar, porque aí eu vou ler, né? Eu quero ler a estruturação da redação de vocês. Agora, do segundo semestre, eu já estou pensando como eu vou cobrar essa redação de vocês, porque além de eu ler a estruturação, eu vou tentar encontrar os erros ortográficos, vou tentar corrigir os conectivos, aí já vai ser um pouco mais complicado. Aí eu já estou pensando de vocês fazerem agora no segundo semestre. Quando for eu aviso, né? Agora no segundo semestre estou pensando que a redação vai ser entregue pelo formulário também. Vai ter um formulário de resposta só para a redação. Porque aí vocês não se preocupam de estar digitando, vocês vão enviar para o formulário e eu vou ver se eu deixo aberto também para anexar a foto, pronto. E ali eu corrijo e dou o retorno a vocês, certo? Ainda eu estou fazendo os testes para ver se vai dar certo para a gente fazer isso. Por quê? Agora, como eu falo, gente, quando for fazer a digitação da redação, você tem que fazer do mesmo jeito que você escreveu, do mesmo jeito que está escrito. Por quê? Se errou uma palavra, se errou uma pontuação, é importante isso, porque eu vou fazer essa análise e a gente vai conversar sobre isso. Não muda, porque não adianta você digitar uma redação bonitinha, toda arrumadinha, no seu texto está outro. Aí diz, mas eu identifiquei, professor. Então, você refaz logo o seu texto para poder enviar. Não manda uma diferença. Eu errei uma palavra, uma besteira, professor. Notei agora, eu mudei. Não, deixe do mesmo jeito, porque aí a gente vai se adequando, vai praticando e vai melhorando com o passar do tempo. É como sempre falo, a gente só melhora com a prática. A prática que deixa a gente mais aguçado, mais, vamos dizer, aperfeiçoado, essa é a palavra, viu, gente? Pessoal, olha só, está chegando perto da Olimpíada de Língua Portuguesa, que é agora para agosto. Vocês já treinaram, alguns já mandaram um artigo de opinião. Agora é a fase de oficinas. Eu vou trabalhar oficinas com vocês, vou me aprofundar, porque sempre eu só dava um conteúdo assim por alto, só falava. E de agora por diante a gente vai ver mais, porque a escola está exigindo e quer que vocês construam artigo de opinião. Então, nós vamos trabalhar mais esse conteúdo. Essa quinzena que se encerra hoje, né? Que a quinzena se encerra hoje. Quem não entregou as atividades, quem não passou por formulário ainda, passa e via que está lá tudo registrado. Não precisa estar mandando foto mais de atividade. Só preencher no caderno. É importante o quê? Que preencha também no caderno, faça atividade no caderno, deixe registrada a data, tudo bonitinho, a disciplina, a quinzena, tudo bonitinho lá. Por quê? Porque agora é fato, né? Fato assim, que na live do governador ele disse que em agosto a gente está retornando para a sala de aula. E eu vou cobrar esses cadernos, vou cobrar essas atividades, e eu vou dar um visto que é para ajudar também na pontuação de vocês mais adiante, certo? Então, vocês continuam fazendo no caderno. Agora, na hora de mandar a resposta para mim, tem o formulário de resposta, que sempre eu estou botando da quinzena, e passa toda a resposta. Simples, é só a resposta, não precisa estar digitando o conteúdo, é só a resposta no formulário e enviar, coisa mais simples. Lá fica registrado, certo? Lembrando que tem que deixar no caderno, porque é essa confirmação quando a gente voltar. E tudo indica que agora no segundo semestre, a partir de agosto, a gente se encontra. Não sei se é 100% presencial, provavelmente não, mas o híbrido a gente vai ter. Mas dizem, o governador, pelo comentário que ele fez, ele disse que quer vacinar toda a população adulta até outubro. Se acontecer isso, aí provavelmente a gente volte 100% presencial. Claro, com as medidas de segurança que a gente tem que ter, seguindo todos os protocolos, mas se ele conseguir vacinar toda a população adulta até outubro, como é prometido, aí a gente vai voltar presencial. É um pouco complicado, porque nós sabemos que tem alguns alunos que estão trabalhando.
Não sei como vai fazer. Aí vai ser um pouco complicado, porque vai ter que optar ou escola ou trabalho. Eu sei que nós vivemos um momento que a gente não tem muita opção de escolha, não. Ou a gente trabalha para sobreviver, ou a gente passa necessidade. Aí é até injusto você chegar para uma pessoa, escolha, você quer estudar ou quer trabalhar? Aí é a mesma coisa de dizer, você quer comer ou quer só ler? Aí, claro que a gente vai optar pela sobrevivência, mas a escola está vendo esses detalhes que são alguns alunos que estão trabalhando, alguns alunos estão trabalhando e a escola vai ver como pode fazer com isso daí. Não são todos, são uma boa parte. Né? E os jovens, eu digo, a população adulta é de 18 anos acima. Agora, os jovens, ele não falou não, mas eu acho que daqui para o final do ano, acima de 16 anos, eles devem vacinar, né? Provavelmente, que já tem vacina que é permitida aplicar acima de 12 anos, que é a Pfizer, pelo que eu vejo falar, é a única que pode ser aplicado no jovem. No final do ano, professor. Eu creio que volta às aulas, meu filho. Aí... Não, mas veja bem. Mas, Jennifer, eles, pelas estatísticas que eles têm, a probabilidade de internação, não é de infecção, não, de internação de um jovem é mínima comparada a um adulto. Aí por isso que ele diz o quê? Diz não, que a ciência pensa, né? Os especialistas, aqueles caras que estão à frente, eles dizem o quê? Então, os jovens, a maioria for contaminado, vão ser assintomáticos ou vão ter algumas reações pequenas, que não vai atrapalhar em nada. Que reações são essas? Uma gripe normal. Já os adultos, não. A grande maioria, uma porcentagem grande, quando contrai a doença, tem reações muito graves, né? Que podem acontecer internação até a morte, como a gente vê muito noticiando aí nesses meios de comunicação. Aí por isso que a preocupação dele é com a população adulta, porque é mais vulnerável ao vírus. Vocês não, jovens abaixo de 18 anos, têm um sistema imunológico bem mais forte, que aguenta pancada, vamos dizer aí. Então pode botar carga que vocês aguentam. Eu não acredito muito nesses homens, não, né? Porque eu passei, meu filho, não, não, viu? Jennifer, como se diz, é uma porcentagem. Então, você pode, como você teve reação, né? Você pode estar incluído naquela porcentagem que dá reação, que é mínima, mas tem, né? É como a vacina. A vacina a gente toma ela, aí ela tem, vamos dizer, 80% de chance de você não contrair o Covid. Aí você diz, se eu tomei a vacina e contrair o Covid, então você faz parte dos 20%. Entendeu? Então, tem esse risco. Tem esse risco, mas a probabilidade maior é você não ter nada, você ser uma pessoa assintomática, certo? Gente, alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram falar? Lembrando, gente, frequência é pelo vídeo, esse vídeo vocês assistirem, aqueles que assistiram, quem não tem necessidade de assistir, só abre o vídeo e comenta o nome e a turma. É essa frequência... O senhor mandou ontem, professor, o vídeo? Eu tive aula ontem, não. Antes de ontem. Não, mandei. Da aula passada já está lá no grupo. Viu, gente? Então, depois você olha e você comenta lá, porque a frequência, quando chegar no final do bimestre, eu vou olhar a participação de vocês. Então, é essa frequência que vai contar. Por exemplo, estava olhando agora, o terceiro ano tem 5 pessoas. Então, na minha consciência, só 5 pessoas participaram da aula. Isso é a frequência de participação. De entrega da atividade tem outra. Aí cada um vai ter uma pontuação. Estão entendendo, né? Então, a frequência é o nome e a turma na legenda do vídeo. Então, quando eu termino essa aula aqui, eu arrumo o vídeo direitinho, posto lá. Se você assistiu a aula, não tem nenhuma dúvida, abre o vídeo, comenta e a turma. Aquele que não assistiu, é obrigação assistir para ficar por dentro de tudo que aconteceu na nossa aula. Não acontecer como alguns,
que passaram a enviar ainda fotos de atividade. Eu digo, minha gente, você não está assistindo a aula, não. Porque é o que eu mais falei. Acabou esse negócio de enviar foto de atividade. É tudo agora pelo formulário. Então, quer dizer, a criaturinha ainda não assistiu, certo? Então, lembrando, frequência desta aula, da aula dia 10 de junho, última aula da segunda quinzena, né? Segunda quinzena do segundo bimestre, é comentar o seu nome e a turma no vídeo, certo? Por isso que eu fico acompanhando e eu vejo. Aqueles que comentam, de algum modo, estão participando. Aqueles que não comentam, eu sei, nem estão interessados. Só pega lá a atividade, faz lá de todo jeito e envia. É isso que a gente está notando. Por isso que é uma diferenciação de nota, certo? Aviso dado, aviso informado. Alguma dúvida sobre isso? Alguma dúvida, gente? Não. Não. Graças a Deus. Então, vamos lá. Pronto, como eu disse, hoje nós vamos fazer uma oficina sobre artigo de opinião, certo? Aí tem alguns questionamentos, algumas leituras nós vamos fazer para entender, até chegar o momento de vocês confeccionarem o artigo de opinião e enviar para mim. Que esse artigo de opinião vocês vão ter que enviar para mim até o dia 15 de agosto. Então, nós temos junho, julho e agosto vocês entregarem. Esse é artigo de opinião oficial. Então, de agora por dentro, eu vou dar um tempinho na produção textual, a redação, e nós vamos focar nesse artigo de opinião para a OLP, porque a escola está querendo, está exigindo que a gente trabalhe mais, porque a secretaria também está cobrando. Então, vamos lá. Se é assim que eles querem, vamos trabalhar um pouquinho. Deixa eu transmitir para vocês, para a gente começar nossa primeira oficina de hoje, certo? Vamos lá. Deixa eu ver se vocês estão vendo por aí. Estão vendo, né, gente? Sim. Estão vendo. Pronto, vamos lá. Peraí. Outra janela, peraí. Tá ok. Tá, pronto, vamos lá. Então, olha só, agora chegou os tempos de oficina. Então, cada oficina foi organizada para tratar de um tema, de um assunto. Algumas poderão ser realizadas em uma ou duas aulas. Outras levarão 3 ou 4. Por isso, é essencial que você, professor e aluno, né, leia todas as atividades antecipadamente antes de começar a trabalhar com os estudantes. É preciso ter uma visão do conjunto, de cada etapa e do que se espera que eles produzam o final que vocês vão produzir. A própria dos objetivos, das estratégias de ensino, preste atenção que eles, desse caderno, vão mostrar, vão orientar umas estratégias para que vocês produza o seu artigo de opinião, então a gente tem que prestar atenção nos detalhes, nas dicas, certo? Providenciar o material, o estímulo, o tempo, tarará. Enfim, é preciso planejar cada passo, pois só você que conhece seus alunos, tarará. Agora, como a gente não está em aula, a gente tem que tentar fazer por aqui, certo? Primeira oficina, vamos lá. Argumentar é preciso. Nós sabemos, nós todos sabemos o que é argumentar, né? Então, o artigo de opinião, ele é um texto argumentativo. É o ato de você convencer a outra pessoa que você está falando uma coisa boa, uma coisa válida, uma coisa que pode mudar o comportamento da outra pessoa, dependendo do seu texto. Então, argumentar é isso. E nós no nosso dia a dia, a gente sempre está argumentando, né? Se vocês fazem esta análise, vão descobrir que a argumentação é uma característica nossa. Sempre, em tudo a gente argumenta. Se é para pedir alguma coisa aos nossos pais, a gente argumenta. Se é para tentar convencer um amigo, a gente argumenta. Se é para tentar namorar uma pessoa,
argumenta, então a argumentação está dentro da gente. O que a gente vai tentar criar é essa habilidade para colocar no papel essa mesma estratégia que a gente usa no nosso falar, no nosso dia a dia, certo? Então, quais são os objetivos dessa oficina? Reconhecer a função da esfera jornalística para informar e formar a opinião pública, discutir o papel do debate e da argumentação para o desenvolvimento das pessoas e da sociedade. Então, prepare-se. A primeira oficina desta sequência didática propõe que se observe a importância da argumentação para a construção de um texto. Para isso, começaremos apresentando um artigo de opinião. Olha só, então preste atenção ao artigo de opinião, certo, gente? Por uma aluna e seguiremos para a análise de uma notícia, certo? Vamos lá. Primeira etapa, primeiro passo, atividade, olha só. É conversar com a turma a respeito das oficinas que serão trabalhadas, vão escrever um texto argumentativo qualquer, como já falei, mais um artigo de opinião, um gênero, que é um gênero jornalístico, cuja característica eles e elas aprenderão ao longo da oficina. Você já tem noção que é o gênero, que é o artigo de opinião, mas agora nós vamos se aprofundar mais para vocês vamos dizer, ter aqueles detalhes, ser rico em detalhes o texto de vocês. Saber diferenciar um artigo de opinião para uma redação comum como um texto dissertativo argumentativo, certo? Então, vamos passar para o nosso texto. Retrocesso cultural, tudo começa um passinho. Então, veja bem, isso é um artigo de opinião. Vamos ler e vamos entender a estrutura desse artigo de opinião, certo? Agora, para fazer essa leitura, eu quero pedir ajuda dos universitários, que são vocês. Cada um vai ler um pouco para a gente debater e conversar sobre o texto e entender esse texto. O texto é da aluna Rayana, do Nascimento Cruz. Quem começa? Nathalie, quer começar? Pode ser. Pode continuar, Nathalie. Começa aí até a interrogação, por gentileza. Retrocesso cultural. Tudo começa com um passinho. Pronto, vamos entender o texto. Então dá para entender o quê? Ó? Retrocesso cultural. Tudo começa com um passinho. O que é que a gente compreende por esse título? Agora eu quero fazer uma discussão com vocês. Nem falem. O que é que a gente compreende por esse título, minha gente? Tudo começa com um passinho. Vamos fazer essa análise? Quem quer me ajudar? Cauane, quer comentar um pouco? Não, obrigada. Jennifer, quer comentar um pouco? Jennifer? Darlane, quer comentar um pouco? Darlane? Oi, professor. Quer comentar um pouco esse título? Tudo começa com um passinho. O que você entende por isso? Eu acho que não, acho que quando eu ler o texto vai ter uma ideia diferente, mas pelo título, eu acho que é como se as coisas começassem devagar. E é uma pergunta, né? Tudo começa com um passinho. Você acha que tudo começa com o primeiro passo? Sim. Com certeza, né? Então, isso a gente pode já ter uma análise para a gente, o que a gente vai encontrar no texto. Tudo para a gente começar, a gente tem que primeiro dar o primeiro passo. Se a gente só pensa, eita, eu vou conseguir isso, vou fazer aquilo, vou tentar isso, não vai sair aonde está. Não é ficar lá parado. Se a gente pensa e coloca em prática, mesmo que seja um passo por dia, mas no outro dia você não vai dar o primeiro, já vai dar o segundo. Então, neste pensamento, a gente chega longe. Na verdade, continue, dona Nathalie. Peraí, deixa eu aumentar a tela, que essa letra tá muito pequenininha. Tu não está no computador? Não. Pode aumentar. Um estado que se orgulha por de suas veias correr um sangue cultural extremamente rico, que eclode na voz da preta cirandeira, Lia de Itamaracá, nas rodas do coco, na xilogravura de... Esse J significa o quê? Jorge Borges, vamos dizer, né? Ou João Jorge Borges. Borges,
O sei João lá. Borges a gente não sabe, né? Tá bom. Só J. Borges. Na arte armorial do mestre Suassuna, no fervor do frevo e na apoteose do maracatu. Atualmente tem sido invadido por uma nova febre popular, o passinho, que tomou conta do cenário artístico pernambucano, nos fazendo refletir. É um retrocesso cultural? É um retrocesso cultural. Darlane, pode continuar? A Cauane Darlane? quer ler, professor. Quem? A Cauane. Cauane, leia, por gentileza. Peraí. Na ilha de Itamaracá, há várias batalhas do passinho, que se reúnem em grupos para as disputas de coreografias. Esse movimento virou um símbolo de resistência da periferia e um grito de identidade na vida dos jovens que fazem parte dessa cultura de massa. Pois, para muitos, torna-se um muro Muro. de contenção para a violência e as drogas. Já, cadê? Já que Já que muita. muitas vezes os integrantes dos grupos ficam horas ensaiando, criando coreografias e assim ficam longe de contato com hostilidade e perversidade que existem, infelizmente, nas comunidades da ilha. Da ilha. Então, quer dizer, a gente já teve um pensamento pelo título, mas a gente entende, deu a entender, esses dois parágrafos que nós lemos, que já se trata de música. Então, o passeio que ele fala são música, a cultura da música desse local, não é verdade? Vamos lá. Quem continua? Darlane, pode continuar. Cadê Darlane? Ela falou que lá tá ruim, que tá fazendo reforma. Então vamos lá, deixa eu ver. Andressa, continue, Andressa. Cadê esse povo, hein, para a gente participar? Beatriz, continue, Beatriz. Eita, meu pai aí. O terceiro é? Isso, para Ricardo. Peraí, deixa eu crescer aqui. Hum, Para Ricardo Silva, integrante de um dos grupos de passinho da ilha, o importante mesmo é ser reconhecido, pois junto com o brega funk, esse novo ritmo tem tirado muita gente do tráfico. O jovem ainda acrescenta que poderia ser mais um na penitenciária, hum. mais um na Tem penitenciária, Barreto Barreto Campeiro. Campeiro, Isso. mas referiu o Mas lado do lado preferiu, mais peraí, mais preferiu preferiu. o lado da arte e se deu uma nova chance. Sem dúvida, um movimento artístico como esse muda a vida de um ser humano, pois independente, De pois gênero, independente de gênero, classe social, etnia, et- etnia, etnia ou orientação sexual, a arte sempre transforma. Assim como a arte vinda dos menos favorecidos, o passinho também é uma mobilização social. É preciso que seja reconhecido, pois veio despir o preconceito da cultura periférica, periférica. que desde sempre é excluída da sociedade, como o rap, o grafite e outras culturas, que fazem parte Partem das comunidades. das comunidades. Por Muito outro, bem. Deixa eu ver por outro aqui. lado, Continue. por outro lado, muitas letras de música não são nenhuma composição de Bia Ferreira. Bia Ferreira. Ou continue, já que você. Até a pontuação. Bia Ferreira ou do Caetano Veloso? Ou do Caetano Veloso.
e contribui com a cultura do machismo, que está Enraizada. enraizada na sociedade. Muito bem. E Agora é deixa. claro, Não, estamos. pronto, Beatriz, deixa eu chamar outra pessoa. Valeu. Você já leu, já deu sua contribuição. Vamos lá, deixa eu ver um rapaz agora. Cleison, leia para mim. E é claro, comece. Cleison. Jaquel, tá por aí, Jaquel. Eu sim, professor, mas Leia não para quero mim, não por ler. gentileza, você lê? Consegue ler, Jaquel? Não, professor. Maxwell, consegue ler? Eita, os rapazes esse daqui do grupo vai Consigo. estar. Consegue? Então leia para a gente, Maxwell, por gentileza. Da onde que parou, me perdi. E é, claro, você viu? Na segunda linha. Como é? Tá na segunda linha. Achei. Achou? Vamos lá, tá aqui, Maxwell. Ó, E vírgula, é claro que são sexistas, pois abordam os interesses masculinos com base nos seus desejos carnais, tratando a mulher como objeto, como no trecho. Arrastei ela pro meu carro, dei um trato em uma massa. Dos cantores, Shevchenko, Shevchenko Ielouco, e Elouco. Essas culturas se trata da mulher como propriedade masculina e enfraquece o movimento feminista que em Itamaracá ainda é muito pequeno devido a pensamentos patriarcas, patri- patriarcais. patriarcais e machistas. Felizmente já há grupos que relutam para que suas músicas fujam das características negativas, mas continuam sendo vítimas de críticas, talvez por pertencerem ao movimento de periferia ou pela frequente presença de crianças nas disputas, é isso? É isso. Nas Nas disputas disputas que, que, para muitos ilhéus, demonstram a para muitos substituição, ilhéus, que é a cidade onde mora, né? Muitos ilhéus, ilhéus, isso, demonstram a substituição da antiga dança das cadeiras dança, infantil pela novidade do brega funk e a igualdade da ciranda pela rivalidade das batalhas. É mesmo um retrocesso? muito bem. Tá bom. Valeu, Marcelo, sua contribuição. Deixa eu ver outra pessoa aqui. Vamos lá. Quem vai ler agora? O Anderson. Quer ler para mim aí, o Anderson, esse próximo parágrafo? Tá por aí o Anderson? Juan, você quer ler para mim, Juan? Leio, professor. E aí, Juan, por gentileza. A ilha Itamaracá é a terra de Ciranda, e durante anos vem sofrendo uma desvalorização cultural e o passinho, de certo modo, chega a ameaçar a cultura itamaracaense, pois grande parte da população jovem não dá mais voz e espaço às belas tradições da ilha que estão a cada dia sendo esquecidas. Como exemplo, temos a sambada de coco, que ocorria na Praia da Colônia de pescadores e acabou sendo interrompida por falta de verba. Isso. Como símbolo de resistência, o grupo Nossa Cultura tem som foi criado para homenagear as maestras Lia da As Ciranda, mestras, as Lia da mestras Silva. Continue. Anjinha e Totinha do Coco, e também resgatar esse valor cultural que ao longo dos anos vem perdendo espaço para os produtos da globalização. Muito bem, obrigado pela sua contribuição. Maria Eduarda, Duda, lê esse pedaço aqui, Duda, tá por aí? Oi, Lê aqui esse parágrafo, por gentileza. esse último. Isso. Peraí, deixa eu dar uma aproximação aqui. Certo.
É perceptível que as ideias fixas só cresçam quando se fala em ruptura de tradição. Mas, quando são cheias de história, é difícil ficar ao lado de uma cultura que tem pontos negativos, ofensivos para quem está fora do movimento e muitas vezes age por discriminação. Acredito que o passinho não seja passinho não seja Um um retrocesso. retrocesso propriamente dito, pois é fato que está ajudando a vida dos jovens nas comunidades de Trará e De de Itamaracá. Itamaracá. Mas, para ser conhecido como mobilização, precisa de uma reforma, sem deixar vestígios de preconceito, machismo e, contudo, Conteúdos. eróticos, que, infelizmente, são fortemente consumidos pela indústria. Indústria, muito bem. Vamos lá. Então, gente, nós lemos aqui um artigo de opinião. Então, deu para entender a característica desse artigo de opinião. Se vocês notaram, ele tem a introdução, tem o desenvolvimento e tem a conclusão. Agora, a estrutura é diferente, certo? Ela fez um relato, vamos dizer assim, da cultura que ela conhece, de um jeito diferente, argumentando do jeito dela. Então, veja bem, deixa eu só ler mais uma vez para a gente entender melhor. Tudo começa com um passinho, isso foi o título que ela criou, né? Retrocesso cultural. Um Estado que se orgulha por, de suas veias, correr um sangue cultural extremamente rico, que eclode na voz da preta cirandeira, Lia de Itamaracá, nas rodas do coco, na xilogravura de J. Borges, na arte armorial do mestre Suassuna, no fervor do frevo e na apoteose do maracatu. Atualmente tem sido invadido por uma nova febre popular, o passinho, que tomou conta do cenário artístico pernambucano, nos fazendo refletir. É um retrocesso cultural? Então, veja bem, gente, nesta introdução do artigo de opinião, ela colocou os principais autores, como era a cultura e como está modificando com essa atualidade, essa globalização, né? Foi isso que ela falou. Ela disse, é um retrocesso cultural, então quer dizer que isso que está acontecendo agora deixou de ser cultura? Então foi isso que ela abordou, certo? Deixa eu ver quem está chegando para a gente aceitar. Beleza, vamos lá. Continuando. Na ilha de Itamaracá, as batalhas do passinho, que reúne grupos para as disputas de coreografias, esse movimento virou um símbolo de resistência da periferia e um grito de identidade na vida dos jovens que fazem parte dessa cultura de massa, pois, para muitos, torna-se um muro de contenção para a violência e as drogas, já que muitas vezes os integrantes dos grupos ficam horas ensaiando, criando coreografias e assim ficam longe do contato com a hostilidade e a perversidade que existem, infelizmente, nas comunidades da ilha. Então, vocês notem que na introdução ela fez 2 parágrafos falando sobre o tema. Então, ela abordou aqui todo o tema como era antes e como ele está sendo hoje e qual a importância dessa nova cultura para a comunidade. Isso do ponto de vista dela. Aí, continuando. Para Ricardo Silva, integrante de um dos grupos de passinho da ilha, o importante mesmo é ser reconhecido, pois junto com o brega funk, esse novo ritmo tem tirado muita gente do tráfico. O jovem ainda acrescenta que poderia ser mais uma penitenciária Barreto Campelo, mas preferiu o lado da arte e se deu uma nova chance. Sem dúvida, um movimento artístico como esse muda a vida de um ser humano, pois independente de gênero, classe social, etnia ou orientação sexual, a arte sempre transforma. Assim, como arte vinda dos menos favorecidos, o passinho também é uma mobilização social.
É preciso que seja reconhecido, pois veio despir o preconceito da cultura periférica, que desde sempre é excluída da sociedade, como o rap, o grafite e outras culturas que fazem parte das comunidades. Então, veja bem, gente, aí ela já está desenvolvendo, ela já está falando abertamente sobre o conteúdo. Na introdução, ela fez aquela abordagem, explicando, mostrando um ponto de vista que de início ela já mostrava aquele preconceito, e agora ela está dizendo realmente o que é depois que passou a entender o que era o passinho, certo? Por outro lado, muitas letras de música não são nenhuma composição de Bia Ferreira. Vocês vejam que ela usa vários autores para enfatizar o conhecimento que ela tem. Então, ela conhece esses artistas e ela especifica muito no seu texto para fazer aquela amarração e dar aquele tom de veracidade, certo? Ou de Caetano Veloso, e contribuem com a cultura do machismo que está enraizada na sociedade. E, é claro, que são sexistas, pois abordam os interesses masculinos com base nos seus desejos carnais, tratando a mulher como objeto, como no trecho. Arrastei ela para o meu carro, dei um trato e um amasso, dos cantores Shevchenko e Eloco. Essa cultura de tratar a mulher como propriedade masculina enfraquece o movimento feminista, que, em Itamaracá, ainda é muito pequeno devido a pensamentos patriarcais e machistas. Felizmente, já há grupos que relutam para que suas músicas fujam das características negativas, mas continuam sendo vítimas de críticas, talvez por pertencerem a um movimento de periferia ou pela frequente presença de crianças nas disputas que, para muitos ilhéus, demonstra a substituição da antiga dança, né, que ela queria dizer dança das cadeiras, infantil, pela novidade do brega funk e a igualdade da ciranda pela rivalidade das batalhas. É mesmo retrocesso. Vocês vejam bem que ela já começou a botar aqui quais os problemas que poderia ser melhorado as letras das músicas, porque na maioria das músicas ela tem um cunho machista, né? Vamos dizer assim, porque sempre especifica o lado da mulher. E estão nessa briga, no ponto de vista dela, estão nessa briga tentando tirar e mudar esse conceito machista, patriarcal, que não é da agora, é de muito tempo. Então, ela deixa bem específico. E vocês notem também do texto, que o texto foi colocado, foi digitado, mas ele foi digitado como foi escrito. Então, vocês vejam, não mudou nada, não teve nenhuma correção. Por exemplo, com algumas palavras que houve um erro ortográfico. É isso que eu quero que vocês façam quando vocês forem digitar do mesmo jeito, porque assim a gente entende e vê quais são os pontos fracos do participante, que a gente pode dar ideias e dicas para que ele melhore, certo? Vamos lá, continuando. A ilha de Itamaracá é a terra da ciranda e durante anos vem sofrendo uma desvalorização cultural e o passinho, de certo modo, chega a ameaçar a cultura itamaracaense, pois grande parte da população jovem não dá mais voz e espaço às belas tradições da ilha, que estão a cada dia sendo esquecidas. Como exemplo, temos a sambada de coco, que ocorria na praia da colônia de pescadores e acabou sendo interrompida por falta de verba. Como símbolo de resistência, o grupo Nossa Cultura Tem Som foi criado para homenagear as mestras Lia da Ciranda, Anjinha e Totinha do Coco, e também resgatar esse valor cultural, que ao longo dos anos vem perdendo espaço para os produtos da globalização. É perceptível que as ideias fixas só crescem quando se fala em ruptura de tradição, mas para as cheias de histórias, é difícil ficar ao lado de uma cultura que tem pontos negativos, ofensivos para quem está fora do movimento e muitas vezes age por discriminação. Acredito que o passinho não seja um retrocesso propriamente dito. Olha só, o pensamento dela já no final, pois é fato que está ajudando
a vida dos jovens nas comunidades de Itamaracá. Mas, para ser reconhecido como mobilização, precisa de uma reforma, sem deixar vestígios de preconceito, machismo e conteúdos eróticos, que, infelizmente, são fortemente consumidos pela indústria. Então, veja bem o fechamento dela. Isso é um artigo de opinião, é uma argumentação. Não conheço não, só se está muito gordo, né? Sim, gente, aí continuando, vamos lá. Então, uma notícia, já vamos para a segunda etapa. Nós lemos o texto, entendemos o artigo de opinião, né? Entendemos a opinião, a argumentação dela. De início, ela falando que era uma problemática, né? Porque num pensamento dela, estava perdendo a cultura e entrando em outro que não tinha nada a ver, com letras machistas, que denegria a imagem da mulher, mas no passar ela viu que não era isso. Então ela demonstrou isso tudo no seu texto. E quem leu, entendeu. Já deu um pouco para entender que o passinho não é só discriminação. O passinho é cultura. E ela começou a entender isso em seu texto. Então vamos lá. Segunda etapa, uma notícia. O objetivo desta oficina é refletir sobre o papel que o bom uso da palavra, o debate e a argumentação pode desempenhar na resolução de conflitos e na tomada de decisões coletivas. Para esta atividade, os alunos e alunas lerão uma notícia sobre o movimento de derrubada de estátuas de figuras históricas, controversas após a morte de George Floyd. Então, quer dizer, agora recente, né? Um homem negro assassinado por policiais norte-americanos em 25 de maio. Agora eu volto para vocês, para a gente discutir sobre isso. Vocês sabem do que se trata essa notícia, né? A morte de George Floyd. Aí eu pergunto a vocês, vocês acham que foi um ato preconceituoso, um ato de racismo, ou foi um ato de brutalidade por parte do policial e não teve racismo nesse episódio? Eu quero ouvir vocês agora, gente. Gente, cadê a discussão? Peraí, professor, faz a pergunta de novo. Vamos lá. Não, nós sabemos... Não, agora eu quero a discussão, gente. Não queria pelo chat, não. Eu queria que a gente discutisse aqui um pouquinho. Vamos conversar sobre essa notícia que rodou o mundo, né? Rodou o mundo. Aquele ato, aquele acontecido com o George Floyd, que lá nos Estados Unidos que matou aquele homem negro, né? Naquela situação que foi gravada, todo mundo gravando, e ele pedindo que parasse, o policial estrangulando o cidadão até ele vir a falecer. Aí, no seu ponto de vista, aquela situação, você, da análise que você fez, eu quero ouvir opiniões de vocês. Você acha que ali foi preconceito racial, foi um preconceito porque ele é pobre, foi um preconceito estrutural, ou apenas foi uma brutalidade da polícia? Ela usou da força desproporcional para ocorrer aquele acontecido. Eu queria ouvir vocês. O que vocês acharam daquele episódio? Não foi brutalidade, professor, porque isso não é a primeira vez que acontece, né? Porque esse caso foi bem exposto para o mundo todo ver, né? Mas teve muitos outros casos que aconteceram. Então, eu creio que não seja uma brutalidade, seja um racismo realmente. No seu ponto de vista, ali foi um racismo puro, racismo pela cor, né? Com certeza. Eu acho que foi racismo e brutalidade. Racismo e brutalidade. Vamos lá, Eduardo, agora quero ouvir você, depois Cauane. No meu ponto de vista, foi uma brutalidade, abuso de poder perante o racismo. É uma coisa que acontece não só nos Estados Unidos, mas como aqui, como já aconteceu muitas vezes com um amigo meu. Isso é uma brutalidade, um desrespeito com a minha cor, entendeu? Estou entendendo. Então, eu disse tudo, era isso que eu queria dizer. Desrespeito e racismo nítido. Então, quer dizer, você acha que foi um conjunto de tudo? Sim. Um bom conjunto da obra ruim. Todo mundo acha tudo isso. para ser ruim, e o ser humano vestiam lá e botaram para fora. Eu tô entendendo. Só fizeram que com o governo que na época era um apoiador desse tipo de visão. De movimento, né? Esse tipo de movimento. Desse tipo de movimento, eles se aproveitaram e só seguiram o Bolsonaro e na época aquele bocha do presidente. Tô entendendo. Aí, Cauane, você concorda com a Eduarda, é isso?
Concordo com a Que- Eduardo, com o Jaquiel, que também disse que foi brutalidade. E é nítido, é muito nítido. Cauane, você acha que poderia ter sido evitado se ele quisesse aquela situação? Com certeza, sem dúvidas. O policial poderia ter evitado aquela morte, né? Sim, não Não. tinha pra que aquela brutalidade toda. Certo. Foi, Não pode falar, Cauane. Desculpa, atrapalhei você. foi racismo. Racismo mesmo. Agora é como diz, no seu ponto de vista, é um racismo estrutural ou um racismo natural? Que é da pessoa, é dele? Ou é aquele racismo que já está na estrutura do país? Estrutura. Ninguém nasce racista. É um racismo estrutural, né? Que já vem de estrutura. Se a gente fizer uma análise mesmo, a gente encontra que esse racismo estrutural, não, como a Eduarda estava falando, não é só lá, né? Não é só lá, nos Estados Unidos. Aqui a gente encontra também esse racismo estrutural, porque é como já tivesse na essência do ser humano. Você ter esse preconceito. Aí, eu não digo que é o brasileiro, eu acho que o ser humano em comum, né, o ser vivo, ele tem aquele preconceito, ele precisa trabalhar isso, porque você tem preconceito com comida, você tem preconceito por pessoa, você tem preconceito por música, você tem preconceito por cor, você tem preconceito por orientação sexual. Então, o preconceito, eu acho, no meu ponto de vista, né, eu acho que é uma estrutura que está dentro de cada um do ser humano, que precisa ser trabalhado conforme desde criança, né, vai sendo trabalhado isso. O preconceito pode existir. Pode existir. Agora, dentro de você, que você pode trabalhar e melhorar contra isso. Agora, a intolerância, aquela raiva, vamos dizer, que você expõe, aí já é diferente. Aí é uma coisa que já está demonstrando o seu caráter. Mas o preconceito, no meu ponto de vista, o preconceito existe. Existe, assim, na humanidade, né? Cabe a gente que vamos estudando, vamos sendo orientados, a gente combater esse preconceito dentro da gente. A gente tira por isso, eu digo tiro até por isso por mim mesmo. Eu não quero ter preconceito com ninguém. Mas veja bem, às vezes você encontra uma pessoa em situação de rua, que não é mais mendigo, né? Que a gente não fala mais mendigo agora, chama em situação de rua, todo sujo, todo, vamos dizer, alcoolizado, não sabe se é só álcool ou droga, você não vai chegar perto daquela pessoa. Então, quer dizer o quê? Já é um tipo de preconceito. Porque se fosse outro, você quisesse ajudar aquela outra pessoa, você chegaria, você conversaria, você tentaria entender por causa daquela situação. Mas dentro da gente, se a gente está andando, eu digo não, todo ser humano, não só eu que tem esse pensamento, todo ser humano. Se a gente está andando em uma rua deserta, determinada hora, e a gente encontra um cidadão nestas condições, claro que a gente já vai olhar com um olhar diferente para essa pessoa. Não é verdade? Mesmo sem a gente saber se essa pessoa ela é mal intencionada ou é uma pessoa de bem que está passando por uma situação não comum. Mas dentro de nós mesmo já cria aquele preconceito. Então, o nome disso é um preconceito já estrutural, que a gente tem que trabalhar isso, não é verdade? Aí esse preconceito estrutural, ele se divide muito para várias áreas, não só nessa que eu estou comentando, certo? Darlane, o seu ponto de vista, o que você achou também, Darlane? Quero ouvir você. Darlane? Professor, Darlane não pode falar, porque tá tendo reforma na casa dela. Tá batendo. Então vamos lá. Beatriz, comenta um pouquinho sobre esse racismo. Beatriz, você acha que é um racismo do ser humano mesmo ou um racismo assim da polícia, do grupo que o outro está inserido? Professor, eu já vi
tantas notícias assim. Por Hum. exemplo, que nem. Teve um também de um supermercado. Não sei de onde é, até esqueci o nome do supermercado, que teve Foi um aqui no rapaz Brasil, esse também. do supermercado. Eu não sei se não, Pronto. não lembro se foi em Porto Alegre, se eu não me engano, foi em Porto Alegre, que Eu mataram fiquei, aqui. eu fiquei tipo indignada, sabe? Porque um ser humano que vai. Isso porque não era nem da polícia, só era um segurança. Hum. E a mulher praticamente viu a morte do marido pedindo para soltar. Eu achei isso, eu fiquei tipo indignada. Então, para mim, isso não vem dos policiais, isso para mim vem da pessoa mesmo, entendeu? Não tem como ser tipo só policiais, entendeu? Tem que ser do Certo. ser humano. Ou o ser humano é, ou o ser humano não é. E para mim ali, eu acho que não foi tipo um racismo, foi tudo junto, sabe? Eu juntei tudo e Hum. coloquei ali. Não, porque naquele ali, naquele episódio, eu mesmo fica assim, não sei bem se foi um racismo ou se foi uma violência. Eu, no meu ponto de vista, analisando, eu acho que ele não estava preocupado com o racismo, não. Ali, porque eles eram violentos mesmo. Porque agrediram e chegaram a matar aquele cidadão. Claro que foi numa péssima hora, foi até no dia, né, da consciência negra, se eu não estou enganado. Aí teve todo aquele contexto. Mas. Eu acho que não, professor, porque, tipo, quando se trata de violência, você percebe que essa violência atinge vários grupos. Hum, E quando a gente olha para esses casos, é engraçado porque só atinge a população negra. Então, tipo, não é apenas violência. é verdade. Olhando desse lado, essa violência ela está mais para aquela população negra, aquela população carente, aquela população que não tem um poder aquisitivo. Olhando desse lado, realmente, Rayane, eu estou É a entendendo mesma você. questão das pessoas que lutam por questões de racismo reverso, como se os brancos sofressem tipo de racismo. Porque ninguém vê um branco ser morto só porque ele é branco, diferente dos negros, que morrem todos os dias simplesmente por serem negros. É. Então, não é questão apenas de violência, mas é questão do racismo. É uma briga, que é uma briga grande, né? Que a comunidade negra ela vem brigando com a sociedade em geral, vamos dizer assim, para que os direitos sejam iguais, para que não haja preconceito, porque quer queira, quer não, quando é um negro e quando esse negro é pobre, parece que o preconceito é maior ainda. Tem casos, a gente sempre vê casos daquelas atrizes negras que têm preconceito, daquela jornalista mesmo, que eu estava vendo uma reportagem uma vez da Maju, a Maria Júlia Coutinho, que é apresentadora do Jornal Hoje. A gente vê que tem casos que ela sofre preconceito e ela não é uma pessoa menos favorecida, vamos dizer, de poder aquisitivo, ela tem um padrão de vida elevado, mas assim mesmo sofre preconceito. Mas o preconceito, ele está mais escancarado mesmo quando vê que você não tem um poder aquisitivo, você é uma pessoa menos favorecida. Eu acho que influencia isso muito mais, esse preconceito. Quer falar mais alguma coisa? Quem quer falar mais alguma coisa que não foi tocado no assunto, pode falar. Está aberta a discussão. A gente está aqui para ouvir. Vamos lá? Vou dar uma opinião, professor, também. Pode falar, Jaquel. Bem, eu acho que, tipo, existe o preconceito quando, às vezes, vou falar assim, o negro, às vezes, tem mais poder que o branco. Vou falar, tipo, a Maju. Acho que muita gente não fica contente por ela ser uma jornalista que está sendo tida e negra. Aí existe esse racismo e esse ódio com ela. Tem esse lado também, né? Acostumada com pessoas negras serem escravos. Aí, quando elas veem que uma pessoa negra pode chegar mais longe do que uma pessoa branca, elas se sentem ofendidas. A mesma coisa acontece em relação às cotas raciais, tipo, de vestibulares. As pessoas brancas se sentem ofendidas por conta das pessoas negras que têm direito a cotas, sendo que, tipo, não é um direito. Elas precisam disso. Tipo, uma forma de abrir oportunidade para as pessoas, fora que as pessoas que passam pelas cotas se torna, tipo, às vezes mais difícil do que as pessoas que passam normal, mas ainda os brancos acham que é um privilégio para eles. Essa relação de cotas, Rayana, é um tema bem
bem interessante a pessoa discutir, porque, veja bem, a cota para pessoas negras, beleza. Mas nós sabemos que tem alguns negros que têm oportunidade, eu conheço alguns que têm mais oportunidade do que pessoas brancas. Aí eu fico até meio, uma questão que a gente parar para discutir, para refletir. Por exemplo, você está concorrendo, você é uma pessoa branca, vamos dar um exemplo, você é uma pessoa branca, mas você é uma pessoa que não tem condições de estudar em escola particular. Você passou sua vida inteira estudando em escola pública, com toda dificuldade, você às vezes trabalhava para se manter, então quer dizer que o estudo não era em primeiro plano, o estudo sempre estava em segundo ou terceiro plano, você fazia aquela atividade com todo o esforço, mas não era a mesma coisa que se tivesse sem trabalhar para se envolver mais. Já tem uma pessoa negra que tem de um poder aquisitivo maior, passa o tempo todo, a sua vida escolar toda, não faz outra coisa, só estudar em melhores escolas, fazendo cursinho, fazendo, vamos dizer, inglês. Toda oportunidade a família que tem condições deu a essa outra pessoa sendo negra. Aí você acha justo, na hora de você prestar o vestibular, você é uma pessoa branca, não tenha condições de ter o mesmo padrão de vida que essa pessoa tem. Essa pessoa negra, ela entrar na cota e você não? Professor, tipo, não vai ser justo na hora de competir, mas eu acho que não, tipo, dá para validar usando esse exemplo, porque usar um exemplo, tipo, de 2 pessoas é fácil, mas quando a gente olha ao todo, sabe que a quantidade entre negros e brancos que tem essa oportunidade é diferente, porque a oportunidade do negro é inferior. Então, eu acho que não dá para comparar usando um exemplo, tipo, um caso entre 1000. Eu sei, eu entendo. Agora, eu estou dizendo aqui, no meu ponto de vista, deveria ser assim. Eu acho que as políticas públicas, os políticos, deveriam mudar esse sistema de cota. Por exemplo, a cota, no meu ponto de vista, deveria ser para aquelas pessoas que não tiveram oportunidade, independente de pobre, independente de negro, independente de seja lá quem for. Se você não teve oportunidade, não teve a chance de ter o conhecimento como deveria, você deveria entrar na cota. Aquele que teve aquela oportunidade, beleza, ele vai concorrer como tal, porque ele teve uma preparação, ele teve uma condições. Agora, aquele que não teve, sim, ele tem. Aí é um caso de se pensar, um caso de se discutir. É como você fala, mas é um caso de 1 em 1 milhão, 1 em 1000, 100 mil, sei lá. Mas é um caso de se pensar, né? Os políticos deveriam fazer esse debate, ser um debate público, que a maioria das pessoas entrasse. Nem existiu. O governo deveria dar oportunidade para todo mundo conseguir estudar e aí não iria precisar existir, entendeu? É tipo, as questões que acontecem é assim, porque as pessoas pensam que, por um negro ter uma oportunidade, ele está tendo, tipo, um direito a mais que as outras pessoas, mas não é, porque aquilo dali só está tentando garantir que ele tem o básico que todo mundo tem. Verdade, verdade. Vamos lá. Então, vamos continuar. Agora a gente fez uma discussão legal, beleza, deu para refletir, deu para entender mais ou menos os pensamentos de vocês, que são anti-preconceito, né? Anti-racismo, né? Deu para entender isso? Que a maioria das pessoas deveria ter esse pensamento, ser contrário a qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de racismo deveria ser banido. Não existe isso no nosso meio. Mas, vamos lá. Gente, então, atividade. Divide a classe em grupo e formem de que vão analisar uma notícia. A gente já analisou, a seguir lê a manchete, estátua do ativista negra substitui o traficante de escravos no Reino Unido. Investigue o quanto elas e ele já sabe sobre o tema por meio de algumas palavras. Porque a estátua de um traficante de escravo foi substituída pela de um ativista que acontecimentos recentes levaram no ato. Esse vocês lembram, né, gente? Dessa substituição da estátua? Vocês viram essa notícia? Não. Eu não vi. Eu também não. Não, foi tudo em consequência do George Floyd, que começou aqueles atos, aqueles protestos, tudo. Aí eles chegaram nessa estátua, que lá tinha uma estátua que
Eles falam que era traficante de escravos, né, pela história, e ele foi um cara marcante, aí tem aquela estátua lá naquela praça. Aí eles derrubaram a estátua, os ativistas, né, e tentaram colocar outra estátua no lugar. Aí foi por isso, por causa desses protestos, que o protesto praticamente foi no mundo inteiro, né? Teve aqui no Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, Espanha, França, então, que criaram até aquele movimento, né? Como é o nome do movimento em inglês, que eu não lembro, sei Vidas Negras Importam, mas tinha um nome em inglês, né? Vocês lembram? Black Lives Matter, alguma coisa assim. Mais ou menos. Como? Black Lives Matter. Pronto, mais ou menos isso. Que traduzindo para a gente é Vidas Negras Importam, né? Aí, esse protesto, eles derrubaram essa estátua. Aí foi mais uma polêmica, por que derrubaram? Porque quando, a partir do momento que você derruba, é um ato de vandalismo. Se você está brigando contra o preconceito, porque você está tendo vandalismo? Foi toda aquela repercussão, mas, veja bem, foi essa... quando ele fala dessa estátua, foi aquela. Aí, como vocês disseram, não acompanharam, mas deu em todo o noticiário, passou o jornal e tudo. O protesto chegaram na praça e derrubaram essa estátua, que era uma estátua que estava há um bom tempo, que era um símbolo da praça lá, né? Mas como esse cara ele era traficante de escravos, aí os ativistas destruíram. A quem a turma atribui a substituição? Aí, como a gente estava discutindo, a colocar uma estátua do negro, que ele queria que representasse todo o sofrimento que o negro passou na história, né? Porque se a gente volta para a história, se a gente se aprofunda na história dos escravos, a gente vê que era um movimento de tortura, um movimento sofrido, que era desumano, como eles tratavam os negros daquela época. Para começar, negro não era o ser humano tratado naquela época, era mercadoria. Você comprava um negro, você trocava negro por mercado, por coisas, por comida. Então, o ser humano, o negro, naquela época, ele era tido como uma mercadoria de troca, né? Então, vendia. Isso era um absurdo. Aí, eles atribuíram isso pelo o sofrimento que os negros tiveram. Era bem provável você colocar o negro numa estátua para representar esse sofrimento, certo? Pela manchete, conseguimos saber se ela é substituída a mando do governo. Pela manchete, conseguimos... Não. Professor. Oi? Desculpa interromper. Mas o senhor vai querer abrir a câmera hoje? Vou sim, daqui a pouco. Porque meu celular está descarregando. Eita, minha gente, vocês O meu também tá em 8%. Então, vamos lá. Então, vamos fazer esse registro, bora? A gente já fica logo registrado, que eu coloco na turma. Vamos lá, vou contar 5 segundos. Abre a câmera, faça o registro e fica. Vamos lá. Todo mundo faz o registro. Vou contar, viu? Ó, 1, 2, 3... Registra com a cara inchada, ignorem. 4... Cadê você, Nathalie, que você nunca deixou de abrir a câmera? 5, vamos lá. Eu estou numa situação crítica, professor. Todo mundo rindo para a câmera. Deixa eu ir aqui. Pronto, registrado. Deixa eu botar aqui no grupo. Porque é bom esse registro, aí eu vou fazer no final, como vocês sabem, né? A gente faz esse registro da aula. Deixa eu colocar aqui, isso. Muito bem. Então, vamos lá. Continuando. Minha gente, vocês botem o celular, os carregadores perto de vocês, para a gente... Eu boto o meu para carregar e descarrega mais rápido. Oxi, é? É, coitado. Vamos lá. Solicite os alunos que anotem a resposta, né? A resposta a gente já discutiu, não precisa discutir, só então projetar notícia disponível na sessão coletânea, pedido que leia. Na sequência, propõe uma discussão sobre o fato, a gente já fez essa discussão. Então, vamos lá. Questões possíveis. Depois de lida a notícia, que eu não procurei a notícia aqui, mas a gente notei que todos nós já estávamos por dentro da notícia, porque essa notícia foi no mundo inteiro. Agora nós vamos discutir as possíveis questões. Depois de lida a notícia, peça à turma que vote as questões iniciais. O que motivou a troca da estátua?
professor chama atenção para o fato que após a morte de George Floyd, Estados Unidos, 2020, ó, foi recente, isso a gente comentou, vamos lá, informação funcional, parece haver pontos de vista divergentes. Não, isso já foi comentado. É a posição da turma sobre o tema. Já comentamos também. Então, tudo isso a gente já fez nas nossas discussões. Deixa eu ver. Só que... Algum hoje não. Não, a gente não tem essa troca de estátua aqui, não. Nunca vi isso aqui, não. Pelo menos na nossa comunidade, né? Como foi possível observar, por meio do texto e do fato que ele narra, o espaço da cidade é um espaço de disputa, que a gente sempre vê isso, né? As estátuas não são escolhidas de modo aleatório, uma vez que são escolhidas por uma determinada parte da sociedade, que tem como objetivo não apenas homenagear determinadas figuras, mas garantir que elas permaneçam visíveis para um grupo amplo de cidadãos, que veem a estátua ao transitar pela cidade. Se essa escolha é feita por um grupo restrito, é evidente que não representa a todos, e por isso cria-se uma situação de disputa e conflito. Gente, ele quis dizer o quê? Aqui é difícil a gente encontrar estátua, né, na nossa comunidade, né? É muito difícil. Mas a gente vê pelos nomes de ruas. Não é verdade? A gente fica até sem entender por que essa rua tem esse nome. Por que não fez um debate público? Uma consulta pública? Qual o melhor nome colocar? E quem escolheu esse nome? Essa é a realidade, né? Por exemplo, aqui, a minha rua mesmo. Minha rua tem um nome. Roberto Barros de Oliveira. Quem é Roberto Barros de Oliveira? Como foi escolhido esse nome? Não é? Deveria ter esse debate mais para a sociedade, para ser democrática. Porque a gente vive numa situação, num regime de democracia. Mas não é isso na prática que a gente vê. Não é? Discuta com o aluno como aqui trata de estabelecer o lado certo, o lado errado da história, no campo da argumentação e do debate. Nós vamos além da lógica do mocinho e vilão. Cabe, sim, perceber que exige um jogo de força. É isso que a gente está discutindo, não é? Vamos lá, continuando. Ainda assim, as tentativas de conquistar tal espaço de fala pode desencadear a violência, o que é possível fazê-la para evitá-la. Converse sobre isso com a turma. Explique que uma forma eficaz de combater a violência é evitá-la e é o debate aberto, constante e sistemático sobre a dificuldade a ser contornada no convívio cotidiano, nos lugares onde vivemos. É interessante esse diálogo aqui, gente. Então, quer dizer, a gente pode evitar um conflito se a gente tem um debate. Agora, para a gente ter um debate, a gente tem que deixar ouvir o outro. Não é verdade? Porque também não adianta eu chegar para você e dizer, não concordo com isso, não concordo com aquilo, e não ouvir a sua argumentação, não ouvir o seu ponto de vista. Por isso que acontece, na maioria das vezes, esses atritos, essas brigas, às vezes até via de fato, porque falta um diálogo. Não é verdade? A gente até analisa essa situação no nosso convívio, na nossa casa. Às vezes a gente discute com o pai, discute com a mãe, discute com o irmão. Se a gente fizer uma análise, essa discussão poderia ter sido evitada. Por que poderia ter sido evitada? Se você tivesse ouvido o outro, ou o outro tivesse ouvido você e chegado a uma conclusão. É isso que evita essas brigas, esses desentendimentos. Se tiver diálogo entre a conversa. Agora, quando o outro quer ser melhor do que o outro, é onde entra a argumentação. Você tem que argumentar bem, tem que ser um expert na argumentação, que você faça entender o outro da discussão que você está certo. Que na maioria das vezes não dá, né? Sempre há conflito, sempre há briga. Sempre há aquele debate. E muitas das vezes, se o debate for entre pessoas educadas, o debate termina tranquilo. Mas se for pessoas que a gente sabe que exageram na medida, termina acontecendo algo pior. Não é verdade, gente? Aí eu pergunto a vocês, quem nunca passou por situações assim de debate? Até por nós mesmos, por falta de compreensão nossa, a gente parar e refletir.
para entender o outro. Porque se a gente para e entende o outro, a gente vai ver que o outro pode estar falando a coisa certa, né? O outro pode estar dando orientação. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que eu chego aqui e discuta com vocês. Vocês não fizeram, vamos dizer, atividade, eu discuta feio e tal. Aí o que vocês vão fazer? O professor é muito grosso, muito ignorante, não está sabendo entender o nosso lado. Aí é onde está aquele debate, onde tem aquela conversa. Um falar e o outro ouvir. Não ter aquela discussão, só um fala e o outro escuta. Porque aí não dá certo, né? Por isso que a gente estamos tratando aqui de argumentação. Mas a arte de argumentar também é a arte de ouvir, não só argumentar. Quando a gente argumenta e escuta o outro, eu tenho certeza que a gente entende melhor todo o conteúdo. Concorda comigo, gente? Sim. Não é verdade? Quando tem essa argumentação, tudo se dá. Mas vamos lá, continuando. Jornalismo, atividade de busca e divulgação de informação de interesse público. O trabalho do jornalista atende a alguns protocolos ou regras, como confirmação de dados com fontes qualificadas, autoria conhecida e responsabilidade por aquilo que está sendo informado. A definição acima foi retirada do glossário, iniciativa que tem como objetivo promover a educação midiática por meio de conteúdos que têm como público-alvo os professores. Caso você queira aprofundar seus conhecimentos sobre a esfera jornalística, em que circulam textos como a notícia e o artigo de opinião, que seria bom vocês sempre pesquisarem, recomendamos a websérie Jornalismo, Conhecer para Defender. São vídeos curtos que explicam o processo de trabalho do jornalista, da elaboração da pauta à publicação e repercussão do texto. Então, os vídeos estão disponíveis no link. Então, é interessante, gente, aqui a profissão de jornalismo, quando a gente fala do jornalismo sério, né? Agora, quando nós sabemos que existem vários tipos de jornalista. Aquele que quer só a notícia, quer só a promoção, e aquele que tem argumento, que tem fonte, que ele fala porque ele investigou, sabe que aquilo de um jeito de outro é verídico. Não solta notícias mal intencionadas, é o que mais a gente vê quando se trata de famosos, né? Você não procura entender aquela notícia, você já escutou e você já joga. Por quê? Porque para muitos profissionais dessa área, ele quer audiência, ele quer estar em evidência. É isso que eles querem. Vamos dando continuidade à nossa discussão. Terceira etapa, produção de um jornal mural. Isso era para a gente fazer na escola, se a gente tivesse, certo? Mas, como a gente não está, vamos só fazer a leitura, porque aí a gente ia tentar criar um jornal mural com as principais notícias que acontecem no nosso meio escolar. E seria interessante essa atividade para a gente, se a gente tivesse na escola, por quê? Porque a gente ia tratar de assuntos pertinentes à nossa escola. O que acontece na turma A, turma B, turma C, ia colocar aquelas fofocas, aquelas curiosidades da turma, curiosidade de professores, curiosidade da direção, vamos dizer, denúncia sobre o que precisa da escola e não se faz. Seria interessante essa atividade, mas online aí fica um pouco complicado a gente criar, não é verdade? Vamos lá. Uma forma de promover o diálogo e o debate na escola é fazer um jornal mural. Esse jornal pode consistir em um grande cartaz de folhas de papel, por exemplo, pregado numa parede da sala de aula ou num local estratégico da escola. Entre outras coisas, esse tipo de suporte pode ser utilizado para noticiar fatos de interesse geral, ocorrido dentro e fora da escola, como eu estava comentando agora com vocês. Comentar e questionar esses fatos, estimulando o debate, ajudando a formar opiniões e produzindo consensos que desestimulem a violência. Funciona, portanto, como um porta-voz eficiente das múltiplas opiniões que se confrontam dentro da escola, a respeito dos mais diferentes assuntos.
Nesse sentido, convém não esquecer de incluir no corpo do jornal mural espaço para manifestações dos leitores. Gente, se a gente pudesse criar esse jornal na escola, seria interessante, né? O que vocês acham? A gente contar casos, fofoca. Eu sei que ia dar brigas, ia dar intrigas, mas é como diz, a gente ia bolar um jeito de criar esse jornal, deixar certas informações e também aquele espaço que aquele que foi comentado naquelas informações, ele tivesse o espaço dele dar a justificativa dele. Por exemplo, sabe que escola rola de tudo, às vezes em festa, o que aconteceu com um determinado colega, aí a pessoa expõe um babado que aconteceu na turma, uma situação assim, uma coisa. Isso seria interessante porque, dependendo da notícia, e a notícia sendo verídica, que não venha denigrir a imagem de ninguém, né? Seria bom para o conhecimento da escola e uma prática para a nossa atividade, né? Criar um jornal literário com argumentação válida para todo aquele da comunidade escolar pudesse entender. Vamos lá. Aí também você pode fazer um jornal mural virtual. Caso as condições para isso se verifiquem, o jornal mural pode ser criado por meio da ferramenta. Isso aqui a gente tem que estudar, que eu não sei nem como usa isso aqui, ó. Complementando pela criação coletiva de blog. Aí você tem que aprender a criar blog, páginas. Isso eu não domino. Não é verdade? Isso eu não domino. Então vamos lá agora, vamos para o próximo. Peça aos estudantes que, com base na discussão efetuada na primeira etapa, selecionem uma notícia referente sobre o movimento Vidas Negras Importam, individualmente produz uma matéria assinada sobre esse tema, destinada a um jornal mural. Matéria deve referir-se ao fato relatado na notícia, desempenhar um papel na resolução de conflitos e na tomada de decisões coletivas, fazer questionamento do ponto de vista ético e opinar a respeito da notícia, apontando alguma forma de opor-se à hostilidade e combater. Em seguida, peço aos alunos que troquem entre si os textos produzidos e que leiam fora do horário da aula. Assim, todos tomarão conhecimento das opiniões dos colegas e se instigará o debate. Oportunamente, os textos mais representativos poderão ser expostos no Jornal do Mural. Beleza. Isso se a gente estivesse na escola. Vamos lá, continuando. Então, agora a gente vai passar um pouquinho para a quarta etapa, que é o poder da argumentação. Nós sabemos quando tem uma pessoa que sabe argumentar, que sabe debater, ele se torna fácil de conseguir as coisas, né? O interessante é isso, né, gente? Então, aí eu pergunto, vou perguntar a vocês, vou fazer essa pergunta. Jaquel, você tem esse poder de argumentação, Jaquel, para conseguir as coisas? Muito, professor. Vou falar que eu sei argumentar bem. Não. Mas aí eu pergunto a você, quando quer conseguir uma coisa do seu interesse, da sua vontade, que você entende que é imprescindível, que você queria ter essa coisa, você argumenta bem ou você é logo direto? Eu acho que eu argumento bem. Você consegue, na maioria das vezes? Não, eu não sei, né? Se for uma coisa que eu quero muito, se for uma coisa que eu quero muito, sim. Então, Jaquel, vamos fazer um teste aqui com você. Vamos fazer. Ai, meu Deus. Tente argumentar para mim, por que você merece 10 na disciplina de língua portuguesa. Eita, arrasou. Bora, argumentar. Não estava nos meus planos. Mas é assim. Mas vamos lá. É um exercício, é uma atividade. Porque eu estou participando da aula. Não. Peraí, deixa eu... Bora. Porque eu dei minha opinião na aula. Porque estou entregando minhas atividades. Falta uma. Tá faltando uma. Mas estou participando. Tá vendo? Então, nessa argumentação, você deixou falha. Você não me deixou seguro para que eu dê a nota máxima a você, porque você mesmo não teve argumentação suficiente de me dizer, professor, eu sou top, eu sou 10, eu faço tudo, estou em todas as aulas, e por que eu não mereço 10? Então, faltou algo. Tá vendo esse poder de argumentação que às vezes... Porque eu não deixo 10, eu sei falar, viu?
Ah, porque não merece? Sim, eu sei falar. Não, isso fica mais fácil, né? Eu não participei de todas as aulas. Eu quero um 10 agora, eu vou explicar. Explique, pode falar. Porque não participei de todas as aulas, não estava entregando as atividades e porque não estava sendo presente. Certo. Rayane, você é boa de argumentar, Rayane? Não, professor, sou não. Não, poxa, como é que você se acha assim? Você nunca conseguiu uma coisa que você queria, assim, conversando? Não, eu vou pedir pro meu pai para sair. Ele fala não, eu falo, mas por que não? Aí eu falo tantas coisas não, que ele que deixa. A minha argumentação é assim. E você não argumenta mais nada, não tenta convencer com o seu poder de argumentação? Não, eu vou para o meu poder de irritar. Ah, meu pai. E você, Jennifer? Tem esse poder de argumentação, Jennifer? Tenho não também disso. Também depende da situação, né? Depende do negócio ali, aí a pessoa tenta, mas não sei não. Mas você nunca conseguiu, não? Você, assim, não conversar? Consegui. Argumentando, você... Por que argumentação, Ô, gente? professor, Oi, pode falar. eu acho que assim, a pessoa consegue argumentar melhor quando a pessoa já tem em mente o que vai fazer, entendeu? Aí, se for assim, né? Ali eu já vou planejando o que eu vou falar. Aí Isso. possa ser que eu argumente bem. Mas assim, tipo, do nada, pá, a pessoa... Eu estou entendendo. É essa a essência que eu quero que vocês entendam. Primeiro, vocês se planejem para poder você argumentar. Planejar o quê? Você conhecer do tema, você conhecer do conteúdo que você quer argumentar, do conteúdo que você quer convencer o outro, para poder você começar. Também não adianta eu chegar aqui de supetão e dizer, como eu fiz com você. Claro que vai ter falhas, porque sua ideia não está formulada. Você não formulou o que era aquilo que você queria. Então, deixou brecha. Por isso que você chegou onde eu queria que vocês entendessem. Esse poder de argumentação, antes de tudo, tem esse poder de planejamento. Você saber planejar, saber o que você quer, qual estratégia usar para depois botar em prática. É isso o nosso texto de artigo de opinião. Você refletir no tema e arrumar estratégia para você convencer ao leitor aquilo que você está falando ali é o correto. É o que você pensa e é o que é possível todos pensar desse jeito. Você tentar induzir o outro a pensar com a sua cabeça. Isso é argumentar. Vamos lá. Vamos continuar mais um pouquinho. Mas a gente tem Atividade. que estar preparado para tudo, né, professor? Tem que estar preparado para tudo. Aí eu digo assim, gente, e principalmente meninos, né? Vamos dizer assim, os meninos, que sempre os meninos, eles vão, quando eles paqueram alguém, aí eles tentam argumentar de todo jeito para convencer aquele outro para ser seu parceiro, não é? Ou seu parceiro, sua parceira. Então, ele tem que ter aquela argumentação, porque às vezes, no relacionamento, se a outra pessoa não tiver uma argumentação boa, ela não vai conseguir ficar com aquela pessoa que ele quer. Não é verdade? Não é verdade? Me diga. É verdade. É verdade. Não é? Mas até então ele só sabe argumentar no início, até conseguir o que quer, mas depois que consegue, não sabe argumentar mais. É onde está. Veja bem. Porque no relacionamento, nem na maioria das vezes, os dois estão se paquerando, os dois estão se querendo. Mas só que tem um que está afim do parceiro e chega, tem aquele poder de argumentação. Claro que você não vai chegar de supetão. Você tem toda uma estratégia, você tem toda uma, vamos dizer, uma visualização, como chegar, o que fazer. Então você se prepara e quando você chega, você já vai com o intuito de argumentar, tentar convencer o outro, que na maioria das vezes o outro não tem nada a ver, né? Ele diz, oxe, eu nunca pensei em ficar com fulano e estou com fulano hoje. Por quê? Porque o outro usou uma argumentação boa que convenceu você que ele é bom para você.
o interessante é isso. E esse tipo de argumentação, eu sei que vocês sabem bem, né? Porque vocês são adolescentes. Esse tipo de argumentação, ele é bem mais fácil de argumentar. Por quê? Porque é uma coisa que a gente quer para a gente mesmo, de verdade, já está no nosso ídolo. Então, a gente vai brigar com todo o nosso recurso que a gente tem. Argumentar. Não é, gente? E quem nunca fez isso? Gente, não essa pessoa. Me diga, quem nunca fez isso, né? Quem nunca argumentou? Eu acho que aqui todos, só a Janine, que é a santa daqui, né, Janine? Oxe, eu não, eu tô dizendo que eu argumento. Vocês, vamos lá, vamos continuar, viu, gente? Então, o poder da argumentação, atividades. Como forma de concluir a reflexão, discuta com a turma qual o valor da argumentação que a gente está fazendo, né? Pode ter na condução da vida pública de uma comunidade, de uma cidade, de um estado ou de um país. Bem como no cotidiano das pessoas, que a gente discutiu no nosso cotidiano. Especialmente em situações que parecem difíceis para tanto. Leia e discuta com eles o texto. Argumentar em situações difíceis. Agora aí, você tem que ser bom. Me diga. Me diga, Jaquel, que você já passou por uma situação difícil, assim, uma situação de assalto, né? Cadê o Jaquel? Tá aí ou saiu? Voltei, foi que minha mãe tinha ligado para mim. Pronto. Jaquel, você me disse, não foi? Passou por uma situação de assalto, eu acho que alguns de vocês já passaram, né? Situações de assalto, né? Assim, presencial. E você tem que argumentar. Na verdade, passei. O ladrão entrou aqui em casa e levou tudo. Mas tudo certo. Mas você não estava, né? O meu argumento só foi que eu dizer me não e escondi, correr. né? Porque eu não queria que roubasse meu celular. Eu me escondi com meu celular. Oxi, foi de dia, foi, Jennifer, ou à noite isso? Foi, professor, foi de dia. Tinha 2, aí um entrou aqui armado, aí todo mundo dentro de casa não sabia o que fazer. Meu Deus. Ele acabou levando tudo aqui. E aí, a argumentação para você tentar convencer o desgraçado a ir embora? Oxi, se eu falasse alguma coisa, ele botava a arma em cima de mim, já era. Eu digo, meu Deus, eu vou morrer agora, me salva. Pronto, essa é argumentações em situações difíceis, né? Que aí onde a gente vai saber se a gente tem esse poder de argumentação. Você, Jaquel? Por isso que eu falo, professor, que tem que estar preparado para tudo. Preparado para tudo. E como a gente se prepara? Tendo conhecimento de tudo, estudando, lendo. É essa preparação que a gente faz. Hein, Jaquel? E você? Você argumentou quando foi assaltado? Eu só disse não e correr. Na maioria das vezes, a nossa argumentação é correr, né? Que é errado. Que pode... Pois é. Não, mas eu corri porque ele não estava armado. Também, né? Também. Mas... Tava com um pedacinho de pau pequenininho, né? Ah, Jesus, aí é mais fácil de argumentar. Vamos nós. Para saber mais, argumentar em situações difíceis. Philip Bretton, argumentar em situações difíceis, tarará, o que é uma situação difícil? Em geral, é uma situação que se caracteriza pela violência indesejada que carrega. Apesar de inúmeros progressos realizados com relação a essa questão, a violência continua enraizada no cerne de nossas vidas diárias. Diante de uma situação difícil, de uma violência que atravessa o nosso caminho, temos 3 opções à nossa disposição. Recorrer à violência, que é uma opção, né? Fugir, como o Jaquel fez, né, Jaquel? Fugir. Tomar a palavra, tentar argumentar a fim de defender nossas posições e, ao mesmo tempo, pacificar a situação. Por exemplo, que eu já vi casos de argumentação, o cara pediu o celular e o cara tentar argumentar. Não digo o celular. O cara ser assaltado, pedir todos os pertences e o cara tentar argumentar. Leva a minha carteira, leva o dinheiro, mas deixa a minha documentação que eu preciso dela, não é? Tem essa situação difícil, né? Que você vê o cara armado pedindo todos os seus pertences e você tentar argumentar para que aquela situação seja menos prejudicial possível. Isso são argumentações em situações difíceis. Ao discutir esse texto, chama a atenção da turma para o fato de que tomar a palavra com o objetivo de pacificar uma situação envolve ouvir o interlocutor e acolher seus motivos. Caso você disponha de algum tempo, lê este
ler antes o livro, argumentar em situações difíceis, como conversar com um fascista. É interessante. Eu vou procurar esse livro para fazer uma leitura. Ao final desse percurso, peça a classe que anota as conclusões, chegar e promova, ao final, uma apresentação oral dos resultados, seguida de discussão coletiva. Procure salientar os pontos comuns e as eventuais divergências, se achar que vale a pena. Sugira aos alunos e às alunas que transformem essas notas em uma matéria sobre a importância de argumentação, que possa abrir um jornal mural. Mas isso tudo aqui é um jornal mural se a gente tivesse na escola. Mas, como a gente não está na escola, vamos ler esse textinho para a gente encerrar por hoje, certo, gente? Para saber mais, palavras que o vento não leva. O registro é muito importante para você aperfeiçoar o seu trabalho. Ele nos ajuda a fazer questionamentos e descobrir soluções que nos fazem crescer. No entanto, é mais uma tarefa. Mesmo assim, precisamos desenvolver essa prática e vencer a falta de tempo. Anota as atividades desenvolvidas, suas impressões e dificuldades e as reações do grupo, como diz a educadora. Tarará, registrar as reflexões. Pronto, gente. Então, por hoje, isso foi a nossa primeira oficina, que a gente viu sobre o poder da argumentação. Vocês viram o quanto é necessário argumentar. A atividade proposta dessa oficina era a gente pesquisar notícias e a gente argumentar sobre essas notícias para criar um mural, um jornal. Mas isso era para a gente fazer em sala. Como a gente não está em sala, a gente só faz uma discussão breve, certo? Aí agora eu deixo para vocês alguma pergunta, algum questionamento. Estamos chegando no nosso final da aula. Viu, gente? Olha só, eu quero que vocês participem dessa aula. Por quê? Porque nessas aulas vão ajudar vocês a pensarem, a refletir. Quando vocês forem construir o artigo de opinião, vocês já terem em base qual é a principal característica desse tipo de produção, certo? Que é argumentar. Argumentar, vamos dizer, você pega um tema, como nós falamos agora do preconceito, né? Você argumentar por que o preconceito é ruim, por que o preconceito destrói famílias, por que o preconceito deve mudar. Isso foi o primeiro tema que a gente discutiu sobre o preconceito. Vocês viram que esse tema é fácil da gente argumentar, porque aqui 100% não concorda com esse preconceito. Então, se a gente não concorda com um tipo de preconceito, e a gente tem exemplos, tem casos, tem, vamos dizer, notícias, então, se a gente fosse construir um texto, um artigo de opinião falando sobre preconceito, seria fácil de fazer, porque a gente tem essa argumentação, tem fontes, tem notícias, a gente tem pessoas próximas da gente que sofrem algum tipo de preconceito. Seria fácil, certo? Então, na próxima aula, nós vamos para a oficina 2. Eu acho que eu vou deixar sempre fazer a oficina de artigo de opinião quando a gente tiver 2 aulas, dia de quinta-feira. Dia de segunda, não. A gente continua nosso conteúdo e semana que vem eu já vou apresentar um novo conteúdo a vocês, certo? Lembrando que essa quinzena a gente não vai ter produção textual estilo Enem, que é a dissertativa argumentativa, mas nós vamos ter um artigo de opinião. Dia 21, se eu não estou enganado, é o nosso recesso, com 2 semanas a gente volta e a gente continua nossos passos, certo? Então, se tiver alguma pergunta, estou aqui para tentar sanar as dúvidas de vocês. Podem perguntar. Professor, vai ter mais alguma aula? Professor, tem. Espera aí, um de cada vez. Aula